Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Baldo Fernandes e hoje vamos resolver mais uma lista, agora a resolução da lista 5 e nessa lista vamos contemplar os assuntos de vetores parte 2, que propriamente dito agora vão ser as questões envolvendo soma ou subtração vetorial, ok? Então acompanhe comigo a leitura das questões e na sequência vamos fazer a resolução, ok? Então vamos lá, vamos começar pela questão de número 1. Então acompanhe comigo. O morador do quinto andar de um prédio realiza o seguinte trajeto: desce 16 metros pelo elevador, caminha 12 metros até a calçada, que está praticamente no mesmo nível, e segue retamente por 35 metros até a banca de revistas. A figura mostra um esboço do seu trajeto, cujos 3 deslocamentos são ortogonais entre si. Pessoal, ortogonais significa que eles formam 90 graus, ou seja, são perpendiculares. Então, segundo o nosso diagrama aqui, ó, esse primeiro vetor corresponde a 16 metros, o segundo a 12 e esse aqui a 35 metros, ok? Bem, escolha dentre as alternativas a seguir aquela que expressa um valor mais próximo do módulo do vetor deslocamento que o morador realizou no trajeto total, ok? Bem, então, gente, na figura, para você encontrar o vetor deslocamento, basta traçar um segmento do início até o fim do trajeto. E é justamente um segmento que tem essa direção e esse sentido. Esse é o vetor deslocamento, ok? Vou fazer essa figura aqui do lado para ver se fica mais ampliado para a gente perceber como calcular esse vetor deslocamento, ok? Então aqui eu tenho o vetor, eu vou fazer fora de escala, certo? Aqui eu tenho o vetor que o módulo dele é 16. Na sequência, tem o vetor que o módulo dele é 12. E na sequência, tem o vetor que o módulo dele, lembrando que eu não estou fazendo em escala, certo? É 35, tá bom? Então, gente, o vetor deslocamento é justamente esse aqui, ó. Esse é o nosso vetor. Deixa eu ver se consigo fazer um pouco mais reto. Esse é o nosso, melhorou, vetor deslocamento, ok? Bem, para encontrar esse vetor, percebam um detalhe. Entre esse vetor cujo módulo é 12 e o vetor cujo módulo é 35, nós temos um triângulo retângulo, que justamente também entre o vetor cujo módulo é 16 e o vetor de deslocamento que eu quero encontrar o módulo dele, também eu tenho um triângulo retângulo. E para os dois triângulos retângulos, nós temos um lado comum, que eu vou chamar de x, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Vejam só, para esse triângulo aqui de baixo, o x é a hipotenusa. Então, vamos calcular o valor de x, usando o teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 35 ao quadrado, ok? 12 ao quadrado é 144. 35 ao quadrado é 1225. Então, somando 144 mais 1225, eu vou ter 1000, vamos fazer aqui, ó,
1.225 somando com 144. 1.225. Então, 1.225. Então, aqui eu vou ter 9, 6, 3 e 1. 1.369. Então, 1.369, ok? Se você tirar a raiz de 1.369, eu vou ter um valor equivalente a 37 metros. Então, o valor de x é 37 metros. Agora, sabendo o valor de x, nós podemos encontrar o módulo do vetor de deslocamento, que é o que eu estou encontrando. Que nesse triângulo que eu estou pintando de azul, o módulo do deslocamento é a hipotenusa. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui do lado. Ó. O módulo do deslocamento ao quadrado é igual. Aí aqui, ó, 16 ao quadrado mais 37 ao quadrado. Então, ΔS ao quadrado. 16 ao quadrado é 256. 37 ao quadrado é 1.369. Tá? Então, se eu somar aqui 256, 9 com 6 dá 15, aí 1. 6 e 1, 7 com 5, 12, aí 1. 1 e 3, 4, mais 2, 6. Então, aqui vai dar 1.625, ok? Bem, se você tirar a raiz de 1.625, não vai dar um valor exato, e é aproximadamente 40. Então, acabamos de achar o módulo do vetor deslocamento resultante. Aproximadamente 40 metros. Isso está presente na letra C, ok? Então veja que é uma questãozinha que a gente usou uma visão inicial da figura e a resolução dela foi feita a partir do valor de x, num primeiro momento, e depois o valor do que nós encontramos. Mas os dois cálculos que nós fizemos foi apenas, simplesmente, a aplicação do Teorema de Pitágoras. Ok? Então, questão 1, alternativa letra C. Vamos para a segunda? Vamos lá. Acompanhe comigo. Em muitas questões de vetores, soma ou subtração vetorial, vocês precisam ter uma noção da rosa dos ventos, os pontos cardeais, tá? Então, eu vou fazer logo aqui, porque vamos precisar nessa questão. Algumas questões trazem o esquema, mas como a gente aprende isso desde as séries iniciais, não vejo problema, tá? Então, aqui eu teria norte, sul, oeste e leste, ok? Muito bem, vamos lá. Um móvel desloca-se 40 km na direção norte e sul, ou seja, a vertical, indo do sul para o norte. Então, eu tenho esse deslocamento aqui, ó, do sul para o norte, tá? Estou criando uma escala aqui arbitrária. Aqui, o módulo desse deslocamento é 40 km, tá bom? Estou representando só o módulo, tá? Em seguida, passa a percorrer 30 km na direção leste-oeste, ou seja, a horizontal, dirigindo-se do leste para o oeste. Então, seria, como ele mede 30, eu vou fazer um pouquinho menor. Pronto. E o módulo dele é 30 km. Nessas condições, o módulo, olha a pergunta, o módulo do vetor deslocamento é igual em quilômetros. Pessoal, mesma ideia, ó, o vetor deslocamento é um segmento do início do trajeto
até o fim. Então, aqui é o nosso vetor deslocamento. Eu vou chamar de ΔS, tá? Mais uma vez, observe que nós formamos uma figura, né, um triângulo retângulo, certo? E especialmente esse triângulo, ele é chamado triângulo pitagórico, que os lados, né, os catetos valem 30 e 40. Se os catetos valem 30 e 40, a hipotenusa obrigatoriamente vai valer 50, no caso aqui, quilômetros. Mas, para desencargo de consciência, vamos fazer o cálculo, tá? Então, aqui você vai fazer, ó, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. No caso aqui, 30 e 40, tá bom? Então, ó, 30 ao quadrado é 900 e 40 ao quadrado é 1.600. Somando com 900, eu vou ter 2.500, ok? Levando aqui a raiz de 2.500 é justamente 50. Então, o módulo do vetor deslocamento é 50. Óbvio que eu fiz o cálculo para provar a informação que eu já tinha falado, tá? Se você pode evitar esse cálculo, lembrando, né, que para um triângulo pitagórico, só um detalhe, viu? Se os lados for 3 e 4, a hipotenusa é 5. Se for 30 ou 40, aqui eu vou ter 50 e assim por diante, tá? 300 e aqui for 400, aqui eu vou ter 500, tá bom? Então é só um detalhe técnico aí, tá? Então nesse caso aqui, a alternativa é o item 01, que seria, por exemplo, uma letra A, tá bom? Então, questão 2, letra A. Vamos para a terceira. Para resolver a terceira questão, eu vou usar aqui, eu já tinha até colocado, o nosso sistema quadriculado na parte do nosso quadro interativo, tá certo? A escala é um pouquinho menor, mas eu vou fazer nas devidas proporções, certo? Então acompanhe comigo. Analise o esquema abaixo. É esse esquema aqui, ó. Nós temos 3 vetores. Eu vou numerar aqui, ó. Vou numerar. Eu vou dizer que esse vetor é o vetor A, certo? Esse aqui é o B e esse aqui é o C, tá? Pessoal, lembrando, né, que eu fiz essa escolha arbitrária, mas na soma vetorial, a soma vetorial obedece à propriedade comutativa, tá? Não esqueçam isso, ó. A soma vetorial, ela obedece à propriedade comutativa. Ou seja, né, a ordem de como você soma não vai interferir no resultado final, tá? Então eu numerei aqui arbitrariamente, mas poderia ser A, B e C, poderia ser A, C e B, não importa, certo? Então eu vou fazer aqui do lado, tá? Para a gente aproveitar aqui o nosso quadriculado e ficar mais fácil de projetar. Então vamos lá. Então no caso aqui, o que ele pede é uma soma. Então ele quer o vetor resultante, que é obtido da soma A mais B mais C. Lembrando que na soma vetorial ou na operação vetorial, nós temos que considerar, além do módulo, a direção e o sentido, tá certo? E nesse caso aqui, como são mais de 2 vetores, eu vou usar a regra do polígono fechado, tá? O que consiste essa regra? Eu vou representar um vetor, como ele aparece, no final dele eu represento o próximo, até finalizar todos os vetores. Então vamos lá.
O vetor A, ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou representar aqui no nosso quadriculado, ó, vou tentar fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é o nosso vetor A. Vamos conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Bem, o vetor B, vamos ver qual o tamanho dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é o nosso vetor B, ok? E o vetor C, vamos ver como é que eu posso representar aqui, já que ele está, né? Ele está numa direção que pertence a x e a y. Deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ajudar aqui, ó. Então, eu vou começar aqui e na direção vertical são 6 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na horizontal são 2, então vai vir para cá, ó. Então, o nosso vetor C teria essa representação aqui. Pronto. Então, vejam, eu representei todos os vetores e no final de um, eu representei o início do outro. Ok? Bem, como só são 3, agora o nosso vetor resultante vai ser justamente um segmento do início até o fim. Vamos tentar desenhar aqui esse vetor. Vai ficar... Vamos usar aqui o recurso da régua para deixar um vetor mais ajustado aqui. Deixa eu ver se já... Vamos ver aqui a nossa régua. Vamos dar um ajuste aqui. Ajuste. Acho que chegou agora. Só mais um pouco. Acho que agora foi. Pronto. Então, esse aqui, pessoal, é o nosso vetor resultante. Ó. Não foi até o final. Agora vai. Pronto. Então, esse aqui é o nosso vetor resultante. Eu vou chamar de R, certo? Bem, então observem como é que você encontra o módulo desse vetor. A gente vai tentar sempre tentar visualizar um triângulo retângulo para aplicar Pitágoras. Então, aqui, ó, o nosso vetor R, ele compreende... Opa! Vai mais um quadradinho, ó, na horizontal. Então, ó, ele compreende uma figura, um triângulo. Tá aqui, ó. Então, veja que a gente encontrou o triângulo retângulo que compreende o nosso pronto. Então tá aqui, certo? E esse triângulo retângulo, ele vai ter lados. Esse lado, ó, no caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5 unidades. E esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? 12 unidades. Então, pessoal, para achar o módulo de R, é só aplicar Pitágoras. Vai ser quadrado de 5 mais o quadrado de 12. Então, 5 ao quadrado é 25. 12 ao quadrado, 144. 144 mais 25 é 169. E a raiz de 169 equivale a 13. Então, o módulo do vetor resultante da soma é 13 unidades. Ok? E isso está expresso na alternativa B. Tá bom? Então, vocês vão perceber que em muitos problemas de soma ou subtração de vetores, você vai somando os vetores até chegar no final
E o vetor resultante ele sempre vai estar compreendido num triângulo retângulo imaginário. Aplica Pitágoras, você encontra o módulo do vetor. Ok? Então, chegamos aí à questão 3. Vamos agora para a questão de número 4. Vamos lá, acompanhe comigo. Isso aqui é teórica. Considere as seguintes proposições sobre grandezas físicas, escalares e vetoriais. Vamos lá. Item 1. A caracterização completa de uma grandeza escalar requer tão somente um número seguido de uma unidade de medida. Exemplos dessas grandezas: peso e massa. Pessoal, a massa é uma grandeza escalar, mas o peso é uma força. E força não é grandeza escalar, e sim vetorial. Por isso que o item 1 está errado. 2. O módulo, a direção e o sentido de uma grandeza caracterizam-na como vetor. Aí sim, certo? Item 3. Exemplos de grandezas vetoriais são a força, o empuxo e a velocidade. Está certo. O empuxo é uma força, tá? Que se estuda na hidrostática. Item 4. A única grandeza física que é escalar e vetorial ao mesmo tempo é a temperatura. Pessoal, a temperatura é uma grandeza escalar apenas, tá? Então, tá falso o item 4. Nesse caso, a alternativa é a letra D. Somente 2 e 3 estão corretos, ok? Pronto. Então, questão 4, letra D. Vamos agora para a quinta questão. Vamos lá. Considerando-se, nessa questão 5, eu também vou usar o nosso quadriculado do nosso quadro digital, certo? Para facilitar no entendimento aqui. Considerando-se o diagrama, que representa os vetores A, B, C, D, então o módulo do vetor x, que é a soma A, B, C, D, em centímetro é igual a. Vamos lá então. Então eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar o vetor A, tá? O vetor A, ele tem, ó, essa configuração. O nosso quadriculado não está na mesma dimensão da figura, mas dá para entender. Então aqui é o nosso vetor A. No final de A, eu vou desenhar o B. O B é vertical para baixo e o módulo é 2 unidades. Aqui é o nosso vetor B, ok? Também estou usando a regra do polígono fechado, tá? O vetor C é esse aqui, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4 e 3. Então aqui eu vou ter o nosso vetor C. 1, 2, 3, 4, perfeito. 1, 2, 3. E por fim, o vetor D, que seria apenas uma unidade. Pronto, feito a soma, para você encontrar o vetor resultante, mais uma vez, é o segmento do início até o fim. Deixa eu ajustar aqui. Então, esse é o nosso vetor resultante, ó. É um segmento do início até o fim. Novamente, ó, vou chamar de R. E vejam que esse vetor resultante, existe um triângulo imaginário aqui, ó. Esse é o nosso triângulo imaginário. E veja que esse triângulo tem lados 3 e 4. Ou seja, é um triângulo pitagórico. Então, o módulo de R é o quadrado de 3 mais o quadrado de 4. Né? Então, fica 9 mais 16, que vai dar 25. A raiz de 25 é justamente 5. Então, o módulo do vetor resultante é 5 centímetros. Mais uma vez, vejam que é um problema que eu tenho 4 vetores, mas na nossa soma
novamente encontramos uma figura geométrica, que é um triângulo retângulo, aplica-se Pitágoras, aí você encontra o módulo do vetor resultante, ok? Então, pessoal, essa é a nossa última questão da lista 5. Espero que vocês tenham compreendido as questões, a resolução. Se não compreendeu todo o arcabouço teórico que foi falado aqui, assistam a videoaula 5, lá tem a teoria da parte de vetores, né, parte 2. Tá? Se você gostou do vídeo, deixa lá um joinha. Se você quiser fazer um comentário, vai na descrição do vídeo, faz um comentário, que isso é importante para que nós possamos melhorar a produção dos nossos vídeos do nosso canal, ok? Então, pessoal, um abraço a todos e até logo. Nos vemos na nossa próxima videoaula de resolução de exercício ou uma videoaula de conteúdo, ok? Acompanhe as aulas do nosso canal. Um abraço a todos e até logo.